Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana, né? E hoje nós vamos iniciar com a nossa aula de História, na página 70 do nosso livro. Como a gente já fez a página 68 e 69, nós vamos já dar início aqui na página 70. Meus amores, só alertando a vocês que a nossa provinha, que será a próxima semana, a partir do dia 3 de novembro, a nossa prova de história, vocês já vão logo estudando aí, que é a partir da página 68, a partir da página 68, não, a partir da página 67. A partir da página 67, 68, 69, 70 e até a página 73 nós vamos estar estudando. Então, essa semana nós vamos aqui nós vamos estudar até a página 74. Mas não tem nenhuma atividade da página 74 para vocês fazerem. Então, nós vamos estudar. Mas por que vocês não estudam até a página 74, tia? Se na página 74 não tem atividade. Mas tem. Agora é sua vez na página 75 e aprender sempre que vocês vão precisar ler todas as páginas para vocês estarem respondendo essas atividades. Então, por isso, aos nossos 2 horários de hoje, nós vamos estar até na página 74. Portanto, o nosso vídeo hoje vai ser um pouquinho extenso, um pouquinho maior. Vai ser ter vários assuntos a serem debatidos aqui. Então, vamos lá. Na página 70. Na página 70, nós vamos conhecer as mulheres no poder no Estado egípcio. Nas cidades do Egito Antigo, as mulheres desempenharam papéis de destaque e algumas tornaram-se rainhas poderosas. Como rainhas faraó. Então, essas mulheres que eram destaque, essas rainhas, né, que foram rainhas que desenvolveram um papel importante no estado do Egito, elas foram consideradas rainhas faraó. Por que elas foram consideradas rainhas faraó? Mais abaixo nós vamos estar vendo essa questão. Então, entre elas destacam as rainhas Hatshepsut e Nefertiti. Foram as rainhas que se destacaram, né? Essas duas rainhas, elas se destacaram no estado do Egito. A Hatshepsut, cujo nome significa a mais nobre, reinou sozinha por muitos anos, ou seja, ela casou com o faraó veio a morrer e ela ficou reinando sozinha, não foi colocado outro faraó, ela ficou sendo a rainha faraó. Entre seus feitos notáveis está a expedição do reino de Punt, na atual Somália. Os registros dessa comitiva e de sua viagem foram inscritos em um monumento fúnebre feito em homenagem a ela. Segundo partes dessa inscrição, a rainha Hatshepsut. Aí aqui tem um pequeno texto falando disso, né, que carregou os navios com as maravilhas de Punt, madeira aromáticas da terra divina, uma quantidade impressionante de mirra, árvore de mirra, de ébano, marfim puro, incenso, cosméticos, macacos, cachorros, peles de pantera. Aí aqui ao lado tem o significado de mirra, que vocês vão estar lendo, né, que é uma substância aromática extraída de uma árvore usada para fazer incenso, perfumes e remédios. Então, a mirra ela é muito usada para fazer, conhecida por seu aroma.
As mulheres camponesas e artesãs não tinham os mesmos privilégios que as rainhas, lógico, né? Elas serviam essas rainhas, mas podiam exercer diversas ocupações, ter bens materiais, casar-se por vontade própria e até pedir o divórcio. Aí temos aqui o Estado e religião. Os egípcios antigos, eles procuravam explicar os fenômenos da natureza pela religião. Eles cultuavam diversos deuses que podiam ser representados como formas humanas e também formas de outros animais. Alguns animais eram considerados deuses e muitos deles estavam relacionados aos ciclos agrícolas: nascimento, semente, crescimento, planta, morte, colheita e renascimento, nova semente. Entre os principais deuses egípcios destacam-se Ra ou Atum, o deus do sol. Segundo a mitologia egípcia, ele teria dado início à criação de outros deuses dos seres humanos. Outras divindades importantes são Ísis, senhora do trono do Egito, associada à maternidade e à fertilidade. Osíris, deus dos mortos, segundo o mito, e Faraó, a raça humana. Horus tem corpo de homem e cabeça de falcão. Seu olho direito é o sol e seu olho esquerdo a lua. No Egito Antigo, Estado e religião estavam intimamente ligados. Por isso, o faraó era associado a divindades como Ra e Horus. Ele era considerado o escolhido dos deuses para governar a terra. Conheço alguns deuses do Egito Antigo. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu creio que todos vocês tenham assistido. Não é a Terra Prometida. Aquela novela que tinha lá como é, Jesus, o nome da novela? Que ela se tornou até um filme, que era da Record. Ela é história bíblica, uma história bíblica. É porque agora me esqueci. Eu só tô lembrando da Terra Prometida, mas foi uma novela antes da Terra Prometida. Que o faraó, quando ele se encaminhava ao faraó, eles chamavam ele o quê? Deus dos deuses. Então ele era o soberano. Os 10 mandamentos, gente. Os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, ele retratou muito o faraó, né? O faraó, os mandados do faraó. Esses funcionários do faraó, qual vocês já estudaram, que eram vizios, sacerdotes, os escribas, camponeses, artesãos e os escravos, que na verdade os escravos eram os hebreus. Então, naquela novela, Os 10 Mandamentos, ele retratou muito sobre o faraó. E lá, se vocês assistirem o filme, né? Porque a novela não passa mais, mas o filme tá aí, ele passa direto. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver lá como que o faraó era tratado. Ele era tratado mesmo como um deus, né? Ele era o deus dali, na verdade. E eles cultuavam esses deuses aqui. O Osíris, a Ísis, o Horus, o Ra, o Tote, Sete, Amun, Pati, Pitá, o Pitá, deus da criação e das artes e da fertilidade. Ator, Chequemete, Anubis e Met, né? Que é esse nome aí, M-A-A, o Met, Deus Met, que é o Deus da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. E vocês podem estar lá vendo que eles cultuam todos esses deuses, né? Tinha uma sala bem grande, onde eles iam lá cultuar esses deuses. E aí a gente vê naquela novela lá, Os 10 Mandamentos,
o retrato lá do faraó, que era como ele era tratado, tudo era muito, porque era o rei, porque era o faraó. Então, ele que mandava, se ele quisesse que morresse alguém, ele mandava matar e pronto, e era aquilo dali mesmo. Aí tem as múmias egípcias aqui nos registros. Os egípcios antigos, eles acreditavam na vida após a morte, que a alma do morto poderia retornar ao corpo. Para que isso acontecesse, era preciso antes purificar o corpo. Esse processo de purificação e preservação do cadáver é conhecida como mumificação. Eles colocavam várias substâncias, né? Perfumes, essências, para que aí depois só enrolavam com um pano, uma atadura, e eles colocavam lá, porque aquilo dali era chamado de mumificação. As técnicas de mumificação eram secretas e poucos registros sobre elas foram deixados pelos escribas egípcios. Os principais vestígios delas são as múmias. Com base nas análises feitas sobre elas, foi possível os pesquisadores identificar as etapas gerais da mumificação de alguns faraós. Geralmente, o cérebro e outros órgãos internos do corpo eram retirados e guardados em vasos nos quais havia líquidos que favoreciam a preservação dele. As cavidades do corpo eram limpas com ervas fermentadas e depois preenchida com substâncias aromáticas, como a mirra. O corpo então era costurado e mergulhado em um tanque com sais. Após cerca de 70 dias, o corpo era levado, enfaixado, que era enrolado, né, com ataduras, e selado com uma goma e, por fim, depositado em um sarcófago. Viu como era o processo de mumificação egípcia? Aí temos aqui a escrita egípcia. A escrita egípcia é uma das mais antigas que se tem notícia. Sabe-se que os antigos caçadores do norte da África se comunicavam por imagens e que os vasos de cerâmica dos agricultores às margens do Nilo também apresentavam desenhos. Portanto, essas são algumas das bases das escritas egípcias, desenhos e símbolos que representam pessoas, animais e elementos da natureza como o sol e a água, entre outras coisas. Lá no filme também ele retrata no filme os 10 mandamentos. A novela era bem melhor porque o filme já é o resumo da novela. Eles retratam também a escrita egípcia. O sacerdote lá, que eu não me lembro o nome, eu era fascinada nessa novela. O sacerdote, que eu não me lembro o nome agora, ele que guardava, ele que escrevia tudo. E quando o faraó, ele ordenou que as crianças fossem jogadas ao rio Nilo, né, que todos os meninos de 0 a 3 meses fossem jogados no rio Nilo, que era para ser devorado pelos crocodilos. Por quê? Porque a quantidade de hebreus estavam aumentando, né? Estava aumentando. Então, eles queriam estagnar, né? Estabilizar aquela quantidade de hebreus. E para isso, eles tinham que matar os meninos, somente os meninos. E aí, eles jogavam os meninos no rio Nilo. Que foi aí quando a mãe de Moisés... Isso já levando para a Bíblia. Quando a mãe de Moisés colocou ele no cesto, né? Guardou ele por 3 meses, mas não conseguiu mais esconder o bebê. Ela colocou ele no cesto e colocou ele no rio. E aí a filha do faraó, ela encontrou Moisés num cesto de junco. Encontrou Moisés e foi criar Moisés como filho dela.
depois, quando Moisés descobriu que ele era filho de hebreus, através de que ele descobriu? Através de desenhos. Desenhos que eles contavam a história, né? Porque tinha que retratar aquela história, tinha que ser contada, então tinha que ser escrita aquela história. Então, o sacerdote lá, ele escreveu em forma de desenho. E quando Moisés descobriu que eles pegavam lá aquelas escritas lá, ele pegou e ele viu, né, os soldados do faraó jogando os bebês no rio Nilo. E aí foi quando ele perguntou o que significava aquilo, e aí ele soube da real existência dele, né, da real, de quem que ele era filho, a qual família ele pertencia. Foi quando ele descobriu tudo. Então, as escritas, elas eram feitas através de desenho, a escrita egípcia. Esses caracteres de sistema de escrita egípcio foram chamados pelos gregos de hieróglifos, que significa gravação sagrada. Por ser uma escrita muito difícil, apenas especialistas como os escribas sabiam utilizá-la. Com o passar dos séculos, surgiram sistemas de escrita mais simples derivados dos hieróglifos, o hierático e o demótico. Esse último sistema era popular e apareceu há cerca de 2.600 anos. Aí tem aqui as pinturas do Egito Antigo, a produção de linho. Os egípcios registraram sua vida cotidiana em desenhos nas paredes dos palácios, nos templos religiosos, nos túmulos e entre outros locais. A leitura dessas imagens pode nos ajudar a conhecer melhor as diversas atividades realizadas por esse povo. Uma delas era a produção de linho, uma fibra vegetal muito utilizada na confecção de roupas e de mortalhas. As plantas de linho eram cultivadas em áreas próximas ao rio Nilo entre a primavera e o verão e chegavam a atingir 1 metro de altura. Do seu caule era extraída a matéria-prima para a produção dos tecidos. O trabalho de tecelagem era feito sobretudo por mulheres que o princípio utilizavam teares horizontais. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, os teares passaram a ser verticais. Geralmente, essas mulheres trabalhavam com 2 fusos simultaneamente. Depois de prontos, os tecidos eram expostos ao sol para ficar mais brancos. Aí tem aqui esse desenho aqui, com o primeiro, né, com os teás, que eles faziam linho. Aí tem aqui o tear vertical e o fuso, que também apresenta nesse desenho. Aí, meus amores, como na próxima semana será a prova, o que eu vou fazer? Eu vou estar disponibilizando para vocês uma atividade que vocês vão responder, e durante essa semana ainda a gente vai corrigir ela. Então, vocês não vão fazer se agora é sua vez agora não. Vamos deixar para depois da prova que vocês vão fazer essa atividade. No momento, vocês vão só estudar da página 67 até a página 70, de 67 a 70, que está a atividade que eu vou enviar agora para vocês. Vocês vão responder e depois em um áudio ou mesmo em um vídeo eu vou estar corrigindo essa atividade com vocês, que é para vocês estarem estudando para a prova. A atividade vocês vão estudar e também o livro, porque eu posso estar colocando outras perguntas para vocês, viu? Então, tenham todos um bom dia e um beijo no coração de cada um.